mas eu tô lendo um livro que chama A Vida Está nas Transições. Depois o Ed, com todos os efeitos especiais dele, coloca aqui o livro. E aí a gente começou a falar de mudança e decidiu falar sobre isso agora. Só uma coisa em relação ao livro, não tem em português ainda, né? Eu não sei, Tá. precisamos pesquisar. Tá, vamos pesquisar depois, mas o título é uma tradução livre. Isso. Se for em português, você não sabe se é assim, né? E ele fala, o título mesmo original é Life is in the Transitions. E ele fala dessas mudanças da vida, Maria. Ele fala que antes a vida era aquela vida linear, né? Que você quase que conseguia prever o que ia acontecer, se você fizesse isso, aconteceria aquilo. E já faz tempo que essa vida não é mais tão linear assim. E ele fala das várias mudanças que impactam as nossas vidas. Das mudanças que a gente escolhe, como, por exemplo, ter filho, talvez, ou casar. Das mudanças que a gente não escolhe, como, por exemplo, perder um emprego, problemas com saúde. De mudanças que são individuais, como essas, ou coletivas, como a que nós vivemos recentemente com a Covid. E é muito legal. E vou começar com uma pergunta para você, Maria. Eita, nós. Porque ele fala, uma das perguntas que ele faz para todo mundo que ele entrevista é: se você fosse desenhar a sua vida, se sua vida tivesse uma forma, que forma ela teria? Me veio uma coisa muito pronta na cabeça, eu acho que não vale, assim, mas que talvez fosse a mais óbvia, né? Quando a gente pensa até em aprendizado, que é a espiral. A forma do DNA, assim. Porque eu acho que tem alguns temas na nossa vida que a gente percorre constantemente, né? Como se a gente tivesse algumas questões nesse círculo, ou nessa meia volta da primeira base ali do espiral, a gente tem a amostra grátis do que vai ser a nossa vida. E aí a gente vai tomando consciência sobre aquelas questões. E com o aprendizado, a gente sobe para o segundo estágio ali do espiral. E aí a gente volta com um pouco mais de consciência para o terceiro. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E é uma espiral crescente na sua vida, nesse desenho. Eu acho que na minha vida, ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus e a mim também, né? Porque eu acho que tem muita dedicação de trabalho, de autoconhecimento e de aumento de consciência. E de ser capaz de olhar para essas amostras do que eu devo aprender e olhar para as minhas questões e para o que eu preciso resolver e melhorar e trabalhar internamente para poder subir o degrauzinho, né? Mas, obviamente, que em alguns momentos, no que ele chama no livro dos terremotos, terremotos em alguns momentos de vida, né? A gente cai, né? Volte 2 casas. Volte 2 casas, desça 3 degraus, volte para a base da espiral. Então, eu acho que tem momentos de não é sempre ascendente. Eu acho que tem alguns momentos que a gente também cai nesse buraco negro, assim, nesse vácuo que vai puxando a gente. Muito né? bom. Eu adorei que você falou, é meio óbvio, mas na verdade, lendo o livro, não. Não? E essa nem é o que a maioria das pessoas fala. Mas antes de eu falar, só para quem estiver ouvindo a gente ou assistindo a gente, faz uma pausa agora e pensa na sua própria forma. Que forma seria? Pensa na sua cabeça, ou se você tiver com papel e caneta, desenha. Tem 3 grupos. A minha forma, por exemplo, quando eu pensei, foi num círculo, mas não num círculo perfeito. Eu pensei num círculo com dentes, assim, com altos e baixos. Como se fossem... Tipo um monstrinho, quase. Não, olha só. Isso é outra coisa que a gente estava falando. Eu adoro quando eu escuto a gente conversando, porque eu vejo como a gente vê o mundo diferente. Eu falo uma coisa, se associa com outra que não estava na minha cabeça e vice-versa. Então, para mim, não. Hoje a gente começou essa conversa aqui só para contextualizar, falando, não, essa aqui é MP, uma amiga minha advogada MP. Eu falei, ela é do Ministério Público? Ela falou, não, é Maria Paula. E assim foi, teve uma sequência dessa. Não, para mim não é um monstrinho. De fora seria quase que o sol, assim, você vê um negócio, você vê um negócio único. Mas se você olhar de perto, tem esses altos e baixos. Tá. E por que o círculo? Porque eu acho que a gente tá tudo conectado. No fim, tá tudo e todos conectados. Eu acho que é difícil ver essa conexão quando a gente olha para frente, mas quando a gente olha para trás, a gente acaba percebendo como as coisas estão conectadas. Aliás,
Você contava um pouco antes da sua história, como você conheceu uma pessoa, conheceu outra pessoa num trabalho que você estava fazendo, que talvez tenha te trazido até aqui. A gente pode falar sobre isso quando a gente estiver falando das suas próprias mudanças. Essa é uma imagem que me agrada muito, talvez para mim não um círculo tudo conectado, mas é algo que eu sempre uso como uma imagem quando eu paro para refletir sobre isso, que é uma constelação. Porque eu vejo os acontecimentos da nossa vida como estrelas. Alguns ainda brilham, por mais que eles estejam lá no passado, mas eles continuam emitindo luz. Outras, pessoas, por exemplo, né? Vou dar o exemplo da morte da minha mãe. É uma estrela que já foi, mas, ou seja, ela não existe mais aqui presente, mas o brilho dela vai continuar comigo para sempre. Outras são estrelas que explodiram, morreram, talvez tenham deixado só aí partículas de hidrogênio espalhadas que chegaram até a gente. E outras são estrelas que ainda vão nascer e que vão se conectar. Mas, aparentemente, essas estrelas elas estão em posições aleatórias no nosso firmamento. Mas quando a gente olha para o nosso céu interno, né, desenhando isso, a gente pode juntar isso numa constelação. Que lindo, Mari. Tem amor aí. Tem amor. A esperança. Ele acha que meu coração é peludo, gente. Não é peludo o meu coração.